Se for para Jesus, pode fazer mais alto. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Tem uma esfera aqui aberta, tem uma essência aqui liberada pelo Senhor, para nós entrarmos e mergulharmos nela. Deus, Ele começou algo com nós, Deus, Ele começou algo contigo há muito tempo, e eu sempre tenho pregado isso contra a religiosidade. Na verdade, a ideia de Deus nunca foi criar religião. A religião sempre foi uma ideia do homem. Por quê? A religião, ela significa buscar. Ou seja, só está buscando aquele que não se encontrou, só está buscando aquele que está perdido. Então, quando você olha para o espiritismo, é uma religião. Quando você olha para o bandismo, ela é uma religião. Quando você olha para qualquer outro tipo de religião, eles vão sempre estar buscando longe de Deus. Deus, Ele não quer um religioso. Deus, Ele não quer um cristão. Até a palavra cristão, ele foi criado pelos aqueles que os perseguiam, por aqueles que queriam matar todos os seguidores de Jesus. Então, os chamaram de cristão. Até apelido que deram para nós habilitamos. Ou seja, Deus, Ele não quer um religioso. Deus, Ele não quer um cristão. Deus, Ele quer um filho. Porque o filho tem acesso que só o pai pode entregar a ele. O filho pode entrar em lugares que só o pai poderia entrar. Então, quando nós entendemos e nós sabemos quem somos, rapidamente criamos e somos uma extensão de Jesus para este mundo. Jesus, Ele precisa estar encarnado em nós. Nós precisamos ser a encarnação de Jesus nessa terra. E quando nós encontramos o nosso propósito, quando nós sabemos o que nós carregamos, quando nós sabemos aquilo que estamos levando, as coisas se tornam mais leves, as coisas se tornam mais úteis, as coisas têm clareza, você consegue pesar e sobrepesar algumas coisas. A Bíblia diz que Jesus, Ele estava batizando muitas pessoas, não o próprio Jesus, que não era Ele que batizava, mas os discípulos. E quando os fariseus souberam que o grupo de Jesus estava batizando mais que o grupo de João Batista, eles passaram a perseguir. E Jesus, ele tem que sair da Judeia para ir para Galileia, para ir para Canaã da Galileia. Só que no meio disso tudo existe um caminho chamado Samaria. E os judeus, eles não costumavam passar por Samaria. Ele saía pelas extremidades, ou pelo ocidente, ou pelo outro lado, para que não tivesse que cruzar por Samaria. Porque o que era Samaria? Samaria foi, depois da separação, depois da morte de Salomão, o filho dele foi um rei muito ruim. E por esse motivo houve uma separação. Eram 12 tribos e 10 se separaram para um lado e 2 ficaram, a tribo de Judá e a tribo de Efraim, se eu não me engano. E os povos, eles se misturaram, e por eles se misturarem, eles não se tornaram mais judeus limpos, de sangue puro. Porque eles casaram com pessoas de outras nações, casaram com pagãos, casaram com pessoas que perseguiam e queriam matar os cristãos, queriam matar aqueles que serviam a Deus. Então, quando houve essa dissensão, agora Samaria se tornou o lugar dos rejeitados. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo e permaneça sentado, que nós vamos ler um texto um tanto que extenso. Então, permaneça sentado. João, capítulo número 4. Tem algo de Deus para nós aqui esta noite. Deus, Jesus, é um Senhor de encontros. Ele é a fonte da água viva. Não é sobre a religião a qual nós servimos, mas é sobre o Deus que nos escolheu. É sobre o Jesus que resolveu nos amar. É sobre o Jesus que tem um amor muito grande. Quando Lázaro morre, Marta e Maria mandam um recado para Jesus, e não diz assim nesse recado: Jesus, o teu amigo que te ama tanto, está doente. Mas eles dizem bem assim: Jesus, o amigo que tu tanto ama. Porque na balança do amor, Jesus, ele sempre vai amar mais, porque o amor dele é incondicional. Elas não podiam colocar o amor falho de Lázaro para fazer um convite para Jesus, mas colocou o amor genuíno, o amor verdadeiro de Jesus para que ele viesse. Mas existe um plano debaixo do sol, existe um plano na mente do Senhor. E ele diz, essa enfermidade não é para a morte,
Porque eles não entendiam que a ligação espiritual é muito maior do que a ligação emocional. Eles não entendiam que a ligação espiritual é muito maior do que a ligação física. Mesmo que o seu corpo físico esteja desligado, o teu espírito é eterno, ele não morre. Eu quero que você entenda isso. Então é sobre o amor de Jesus para conosco. É sobre o amor de Jesus para com você, que está te chamando, está te gritando nesta noite, dizendo que existe uma missão para você. Não é sobre uma existência, não é sobre uma sobrevivência, mas é sobre um propósito. Eu quero que você entenda que você é uma chave. E eu vou explicar ainda esta noite porque você é uma chave. Repita comigo: eu sou uma chave na mão do Senhor. Chave é tudo aquilo que dá acesso. Chave é tudo aquilo que liga. Chave é tudo aquilo que dá ligação. Então entenda, a chave ela tem utilidade, tanto de desligar quanto de ligar. Você tem que entender se você é uma chave acionada ou uma chave desligada. Vamos lá? João capítulo 4, a partir do verso de número 3. Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte. A metade da igreja, vamos ver onde está a outra metade. Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte. Diz assim: deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto aconteceu por volta da 6ª. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco da água para beber? Pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e a quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir esta água viva? Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele a fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vá chamar teu marido e volte aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido. Pois 5 maridos já tiveste, e este homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade, reconheceu a mulher. Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próximo a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai, em espírito e em verdade, pois são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier,
Ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu te falo, sou o Messias. Fica de pé só para orar comigo. Vamos lá. Porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tem uma esfera que, no âmbito da emoção, você jamais vai chegar. Você só vai conseguir chegar e acessar esse lugar no âmbito espiritual. E para que isso aconteça, seu egoísmo, seu orgulho vai ter que estar numa cruz. Ele não pode mais governar, ele não pode mais ser dono de nada. Ele tem que estar perdido para que o Espírito ele tenha total acesso aos lugares a qual só Deus pode ter. Você não acessa esse lugar na religião, você não acessa esse lugar nas suas emoções, você não acessa esse lugar no físico, mas é no Espírito. É nessa linha a qual o Senhor ele vem de encontro com você. E Ele te renova, Ele te restaura. É no Espírito que a sua parte carnal é restaurada. É no Espírito que a sua parte emocional é restaurada. Então eu te convido nesse momento a você fechar os seus olhos, você que pode, e emprestar a mão para a pessoa do lado. Aleluias. Tu és santo, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua representatividade. Obrigado por o Senhor não se cansar de nós. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua paixão por nós, Senhor. Vou te dar alguns segundos para você orar por você nesse momento. Te adoramos. Te adoramos. Pedi para você orar por essa pessoa. Vamos lá. Cubra ela de oração nesse momento. Vamos lá. Ore por esta pessoa. Deixa a Gabi louvando enquanto você ora. Essa pessoa está precisando tanto da oração nesse momento. Talvez você está dizendo, eu estou precisando mais, mas existe algo aqui nessa noite. Existe uma oferta de doação. Se doar, se entregar pelo próximo. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso Jesus, nós preparamos este lugar para Ti. E pedimos que o Senhor venha de encontro conosco nesse momento. Que o Senhor tenha total acesso aos nossos corações. Que o Senhor possa gerar a vida em abundância dentro de nós nesse momento. Fala Tu, Senhor, não eu. Tenha total liberdade para nos confrontar. E nos levar, Senhor, a um lugar onde nós possamos ser curados. Curados pelo Teu amor. Curados pelo Teu poder. Curado pelo Teu Espírito, Senhor. Fica à vontade, Pai. Podemos assentar. Vamos lá. Tu és lindo, Senhor. Quando nós olhamos o contexto aqui, a qual eu iniciei falando sobre por que havia essa dissensão, por que havia essa separação em Samaria. A gente observa que Jesus está passando um momento assim, onde que ele estava sendo perseguido. Onde que era necessário ele fazer essa transição, mas no meio disso tudo ele precisava ser água para alguém. Ele precisava ser alimento para alguém. E ele vai se encontrar com uma mulher que ela é uma chave para uma cidade. Essa mulher no capítulo 18, ela é conhecida como uma pecadora, ela é conhecida como alguém que não tem um bom testemunho, ela é conhecida como alguém negativa na cidade. Ela já está indo no seu 6º casamento e a cidade não vê ela com os bons olhos, ela vai buscar
a água no poço, naquele calor infernal do deserto, por volta da meio-dia, porque é um horário que ela tinha certeza que ela não encontraria ninguém ao caminho. Ela tinha certeza que ela não seria julgada aquele dia com um olhar maldoso de alguém com mentes perversa, ou alguém que estava apenas disposto a deferir algo que deixasse ela entristecida. Aquela mulher estava talvez todos os dias no poço, aquele horário. Mas eu consigo encontrar algo nesse texto. A mulher, ela estava próximo do poço, mas não estava próxima da fonte. Você consegue entender? Você consegue compreender? Porque Jesus oferece para aquela mulher uma fonte própria. Jesus oferece para aquela mulher uma fonte própria para ela poder beber, para ela poder tomar água de dentro do coração dela. Porque Jesus, ele diz que o que você procura não está aqui, não está nem ali, está dentro de vós, está dentro de nós. Existe uma cura, existe uma chave a ser virada aí dentro de você. Existe uma necessidade de restauração. Existe uma necessidade de conserto. Porque a fonte é o próprio Jesus. Jesus, ele vai naquele lugar para se encontrar aquela mulher e fazer uma transição de vida, fazer um resgate, fazer uma transformação, toca nela de forma que ela seja restaurada e transformada. Jesus estava dizendo para aquela mulher: eu estou trazendo uma fonte para você, para que você não dependa da avaliação externa, para que você não dependa da avaliação exterior, e ser avaliado e precisar dessa convalidação de formas externas, de pessoas externas. Eu quero que você entenda nessa noite. Não é ligar o botão do dane-se. Não é dizer eu não estou nem aí para a sua opinião. Não é parar de aprender. Mas é sobre você entender que opiniões são diferentes. Você precisa entender que existem visões diferentes. Você precisa entender que você não precisa ser movimentado por aquilo que estão falando, ou por aquilo que estão dizendo, ou por aquilo que estão enxergando. Mas é você entender o seu propósito de vida. É o Senhor poder ter acesso de fato a você. O poço não é a mesma coisa que a fonte. Porque o poço, ele pode secar dependendo da estação. O poço, ele pode secar se passar muito tempo sem chover. O poço pode secar se tiver uma grande época de neve, o poço pode ficar sólido. Mas quando fala de fontes, fala que sempre vai estar minando água. Quando fala de fonte, fala que não depende das estações. Porque tem uma água que está sempre jorrando dos nossos corações. Essa água chama Jesus. E dessa jamais vai faltar. Quando você sabe que você tem uma fonte e você não depende daquilo que é exterior. O que é exterior? Exterior está falando sobre circunstâncias. Circunstância está falando sobre aquilo que não está no nosso controle. Circunstância fala sobre aquilo que pode acontecer a qualquer momento, a qualquer situação. Quando fala de fonte própria, está falando de estabilidade. Está falando que você não é alguém que oscila. Está falando que você não é aquele que de manhã está tentando ganhar o mundo para Jesus e à tarde está querendo matar Jesus. Quando fala de alguém estável, fala de manter-se compromissado todos os dias. Quando fala de fonte, fala sobre lealdade. Porque hoje o que nós precisamos não é de pessoas habilidosas. Habilidosas o mundo tem de sobra. O que nós estamos precisando hoje é de pessoas leais a Jesus. O que nós estamos precisando hoje é de pessoas que estejam dispostas a entregar a vida por Jesus. A dar a vida por Jesus. E talvez hoje você olha no cenário ao qual nós fomos inseridos. Hoje no Brasil você não precisa dar a sua vida por Jesus. Quando fala de colocar uma arma na cabeça, quando fala de crucificar alguém, mas dar a vida para Jesus é você doar o seu tempo, de fato. É você entregar o seu tempo, e não é apenas você sair para evangelizar, não é apenas você sair para poder entregar um folheto, não é apenas você vir e ser um diácono aqui na igreja, não é apenas você vir e ter uma função, seja ela qual for, mas você começa doando a sua vida quando você se dispõe a conhecer Jesus. Antes de qualquer coisa eu preciso conhecer Jesus. A história conta sobre um homem chamado Charles Finney, que ele era um advogado. E aquele homem, ele começa a ler a Bíblia para poder ter mais argumentos na hora de defender o seu cliente.
Só que no meio daquilo tudo ele começa a se apaixonar pela história de um tal de Jesus. No meio daquilo tudo ele começa a ver que esse Jesus era diferente por onde ele passava. Esse Deus era diferente com o amor dele entre as outras nações. Esse Jesus, ele tinha um poder de transformar a vida, de curar pessoas. Então, quando você enxerga, quando Charles Finney enxerga esse ambiente, ele se pega mais lendo a Bíblia do que lendo os livros de advocacia. Ele pega mais lendo a Bíblia do que ele lendo a causa das pessoas a qual ele precisava defender. Então, quando chegava pessoas ao escritório dele, rapidamente ele jogava o jornal por cima da Bíblia. Rapidamente ele jogava uma revista, qualquer coisa para esconder, para que ninguém visse ele lendo aquele livro arcaico de forma tão apaixonada. Um dia aquele homem, ele quer um a sós com aquele Jesus da Bíblia. E ele se afasta um pouco da cidade, ele vai para uma mata fechada. E dentro dessa mata ele começa a fazer a tal da oração que aquele livro ensinava. E aquele homem tem um encontro genuíno com Jesus. E aquele homem fica apaixonado por Jesus, ele volta para casa. E ele fica chorando copiosamente durante vários dias. Ele manda chamar alguém para que explique o que está acontecendo. Chama um crente, chama alguém para que possa me falar o que está acontecendo comigo. Quando aquela pessoa chegava lá, também era tomada pelo aquele fogo do Espírito, a qual estava no Charles Finney. E ele começava a chorar também. E o avivamento começou só porque um homem resolveu entregar o coração, resolveu gastar a vida, resolveu entregar a vida para conhecer esse tal de Jesus. Eu falo para você nessa noite, não é sobre uma causa que você está precisando, mas é sobre conhecer Jesus. É sobre conhecer Jesus de fato. Aquela mulher, ela morava próxima ao poço. Ela estava todos os dias próxima ao poço, mas ela estava longe da fonte. Ela estava longe de Jesus. Aquela mulher, ela tinha muitos preceitos, ela tinha ouviu muitas coisas, talvez tinha um certo conhecimento, mas o que aquela mulher não tinha era intimidade com Jesus. Ela estava longe de Deus, ela estava longe da fonte, ela estava longe de Jesus. Ela estava próxima do poço. O que é próxima do poço? Do poço da dívida. Ela estava próximo do poço. Qual poço? O poço da depressão. Ela estava próxima do poço. De qual poço? O poço do medo, o poço das incertezas, o poço do mundo, a qual pode oferecer muitas coisas, prazeres, desejo, pode oferecer dinheiro, pode oferecer uma ilusão da vida, mas a única coisa que te dá propósito, a única coisa que te dá a alegria da vida, a alegria de viver, é o Espírito Santo de Deus. E isso um sheik não pode comprar. E isso um empresário não pode comprar. É só se quebrantando, é só se humilhando, é só sendo triturado pelo rolo compressor do Espírito de Deus, para que ele tenha utilidade, até que não reste mais nada para ele. Você consegue entender? Jesus te pegar a esse nível ao ponto de dizer: é isso que eu posso contar com este homem na terra, é isso que eu posso contar com esta mulher na terra, não importa as circunstâncias. Você olha para a carta de Paulo, enquanto ele escreve a carta aos Romanos, ele está preso em Cesareia. Quando ele chega em Cesareia, ele sabe que a sentença está próxima e ele nunca mais retornaria à casa dele. Ele sabia que a cabeça dele iria a prêmio. Ele sabia que o corpo dele seria esquartejado, mas você vê um homem desse escrevendo palavras aos romanos, estes a qual queria matá-lo, dizendo sobre a graça de Deus, dizendo que sobre ele não existia condenação. No capítulo 8 de Romanos, ele inicia dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida me livrou do pecado e da morte. Esse homem está dizendo: olha, a morte a qual vocês têm medo, ela não pode me pegar, porque eu estou debaixo de uma guarda. Estou debaixo daquilo que o Senhor ortogou. Você consegue entender? Imagina você sabendo que seus dias estão chegando ao fim, e tudo que você tem é escrever cartas inspirada pelo Espírito de Deus. Você não consegue ser inspirado quando você está ofendido. Você não consegue escrever cartas enquanto você está se sentindo aprisionado. Você tem que estar livre para o Espírito de Deus te pegar e tomar as suas mãos e escrever a vontade dele em um livro. Você consegue entender? Quanto você precisa estar livre para que o Espírito de Deus tenha acesso ao seu coração, acesso à sua mente? Estavam dizendo: Paulo,
ainda essa semana te mataremos. Você é nosso escravo. E ele gritava: eu não sou escravo de Roma, eu sou servo de Cristo. O que me prende aqui não são essas grades, o que me prende aqui é a vontade do Senhor. Você consegue entender o nível de paixão daquele homem? E mesmo preso escrevendo: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Escrevendo: nem potestade, nem principados, nem o porvir, nada me separa deste amor. Eu agora não sou mais escravo, eu sou filho. Você tem que se encontrar com Jesus para conseguir chegar a esse nível de liberdade. É nesse nível de liberdade que Deus ele te pega, que Deus ele transforma, que Deus muda todo o cenário, muda tudo aquilo que você tem uma perspectiva, tudo aquilo que você enxerga, tudo aquilo que você vê do seu jeito. Aquela mulher, ela chega e ela tem 3 visões de Jesus. A primeira visão dela sobre Jesus é que ele é um judeu. Ela vai conversando um pouco mais, a segunda visão que ela tem sobre Jesus é que ele é um profeta. E a última visão que ela tem sobre Jesus é que ele é o Messias. Você consegue entender que a cada vez que você vai se relacionando, a sua visão vai sendo diferente? Paulo ele tem uma visão de Jesus como um líder maléfico que estava matando famílias. Mas depois ele tem a visão de Jesus como Deus, como o Rei da Glória, o mais apaixonado de todos. É fácil você ler as cartas de Paulo, porque quando ele começa a falar de Jesus, ele o engrandece. Ele fica maravilhado falando de Jesus, ele começa a glorificar Jesus nas cartas. É por isso que muitos dizem que a carta de Hebreus tem grande possibilidade de não ter sido escrita por Paulo, porque a paixão daquele que escreveu aquela carta não é tão intensa quanto todas as outras cartas a qual foi escrita por Paulo. É por isso que há essa diversidade. A paixão de Paulo por Jesus era muito intensa. Paixão a qual custou a vida dele. Você consegue entender? Você consegue compreender o nível hard de amor a qual ele foi chamado? É no relacionamento que você conhece Jesus. Primeiro, um judeu sentado no poço. Aquela mulher, ela já chega um tanto que atravessada. Ela não queria encontrar ninguém, muito menos um judeu. Nem os próprios samaritanos ela não queria encontrar, quanto mais um judeu. Eu vejo aquele homem chamado Jesus falando para ela: você pode me dar um pouco de água? Ela já se assusta, dizendo: ei, você está falando comigo, você é um judeu. E você apenas só não está falando comigo, você está me pedindo um favor. Porque o judeu preferiria morrer de sede do que quebrar o orgulho dele de pedir água. Você consegue entender? Mas aquele judeu, ele já é diferente só pelo tom da voz dele. Aquele judeu já é diferente só pela forma a qual ele pede a água àquela mulher. Mesmo naquele sol forte de meio-dia, o olhar daquele homem é diferente. A Bíblia diz que ele estava cansado. A Bíblia diz que ele ficou sentado ao poço e disse: ei, Pedro, Tiago, João, os demais discípulos, eu quero que você vá até a cidade comprar alimento, que eu ficarei aqui. Mas naquele dia tinha um compromisso de Deus com aquela mulher. Naquele dia, aquela mulher estava na agenda de Jesus. Deus tinha preparado aquele encontro com aquela mulher. Deus precisava tocar naquela chave. Deus precisava virar aquela chave. Deus precisava iniciar algo muito sério a partir daquela mulher. Deus tem algo sério para iniciar com você. Eu não sei como é o tamanho, qual é o tamanho do muro que você escreveu, como bloqueio para Deus não ter acesso. Para que quando eu fale isso, que Deus ele quer se encontrar com você, que existe um propósito, você consegue bloquear essa palavra e ficar em uma espécie de solidão. Te faço um convite esta noite a você voltar a orar. A você começar a orar, que lá Deus ele vai revelar a vontade dele para com você. Eu faço um desafio a você ler todos os dias antes de você deitar Salmo 139. E
E se Deus não vai revelar para você quem são os seus inimigos, se Deus não vai revelar para você em sonho qual é o teu propósito de vida, eu faço um desafio a você, 20 dias, todos os dias antes de ir dormir, você vai abrir o Salmo 139 e você vai ler. Depois você vai orar e depois você vai deitar. Se Deus não revelará para você, se você não terá acesso a esferas, se você não terá acesso a cosmos espirituais, não é sobre você ser um religioso, não é sobre você carregar uma Bíblia aos domingos, não é sobre você vestir uma roupa para você ir em um ambiente, é sobre você ser cristão, é sobre você ser a resposta, é sobre você ser a extensão do poder, a extensão do amor, a extensão da glória de Deus. Quanto tempo você está passando com Jesus? E qual é a visão que você tem sobre Ele? Se Ele é um judeu, se Ele é um profeta ou se Ele é um Messias? Se Ele é o grande eu sou, se Ele é o leão da tribo de Judá, se Ele é a raiz de Jessé, se Ele é o Rafá, se Ele é o Jirê. Quem é Jesus para você nessa noite? É alguém que está preso em um livro? Alguém que está preso em canções? Um líder muito adorado de milênios atrás? A cruz está vazia. O túmulo está vazio. Mas o trono do reino está ocupado. Você consegue entender? Você consegue compreender? O trono está ocupado. O rei está liderando. O rei está reinando, está tomando conta. E tem uma porta aberta para você ir até ele e conversar. Existe um diálogo de revelação quando você para conversar com esse Jesus. Jesus, ele chama aquela mulher para uma conversa, e aquela mulher, tudo que ela tem são marcas profundas no coração dela. Porque aquela mulher, no meio daquilo que Jesus começa a falar, no meio daquilo que Jesus começa a revelar, ela tem uma dúvida em qual lugar ela pode adorar. Jesus, ele diz: ei, a adoração não é um lugar, a adoração é um estilo de vida. Adorar é um estilo de vida. Ele estava preocupado apenas com o local. Porque ela diz: ei, os judeus dizem que o lugar certo é lá em Jerusalém. Os samaritanos dizem que é no Monte Gerizim. E eu não sei qual de fato é o lugar. Mas a visão dela vai mudando de acordo com a conversa. O coração dela vai sendo mudado de acordo com a conversa. Adoração como estilo de vida é tudo aquilo que você faz. É aquilo que parece ser impossível. O Senhor, ele traz estratégias. No trabalho tem uma empresa, tem uma máquina quebrada, ninguém consegue mexer, o técnico não consegue mexer. Existe um poder dentro de você, existe uma voz profética que quando você fala as coisas voltam a funcionar. Quando dá algo negativo e parece que é o fim, você libera uma palavra profética em espírito, você está conectado com Deus e você toca e as coisas voltam ao normal, as coisas voltam a acontecer por aquilo que você carrega, por aquilo que você é. Existem códigos a ser decifrado no meio do diálogo, existem códigos e mais códigos a ser liberado na medida que Ele confia em você, na medida que você é curado do seu passado, na medida que você é resolvido com o seu presente, na medida que você tem respostas para o teu futuro. Você não é um perdido no meio da multidão. E não importa se você tem 2 anos, ou se você tem 80 ou 100 anos. Caleb, com 82 anos, ele queria conquistar a terra prometida. Jeremias, com 8 anos, ele foi separado, ele foi chamado, dizendo que ainda apenas eu sou um garoto, apenas sou uma criança. Mas durante todo esse tempo de transição, o Senhor, ele sempre traz algo, traz códigos a ser decifrado na medida que você entende. Eu quero que você seja um especialista naquilo que Deus te chamou para você exercer. Você gastar tempo, você entender, você conseguir entrar nas esferas espirituais. Você conseguir entrar nas esferas aonde os demônios se escondem, aonde os anjos adoram. Para você conseguir destravar coisas. Para você conseguir ser como um Daniel para a nossa geração. Um homem que decifrava sonhos.
O homem que recebia comandos de Deus, o homem que recebia frases de Deus, um homem que tinha relacionamento com Deus. Você consegue entender? Aquela mulher, ela queria adorar, mas ela tinha um problema no passado. E o interessante é que Jesus ignora o problema daquela mulher. Ela chega apresentando um muro para Jesus. Ela chega apresentando um problema para Jesus. Ela diz: ei, tu és judeu, e o que tu quer comigo? Jesus, ele ignora, porque tem algo a ser trabalhado ali. Ela levantou uma questão mal resolvida quando ela diz: olha, tu és judeu e eu sou samaritana. Tu és judeu e eu sou samaritana, não tem nada aqui para nós conversarmos. Eu te pergunto algo nessa noite: quantas marcas de infância você tem? Eu trato pessoa e eu vou falar para você. 80% dos problemas que as pessoas têm hoje é causas de infâncias. É danos na adolescência. E na medida que nós vamos conversando, na medida que nós vamos abrindo, existe uma anamnese espiritual a qual eu faço quando eu sento com uma pessoa. Eu faço algumas perguntas das quais: qual é a referência paterna que ela tem? Qual é a referência materna? Uma das perguntas é: qual é a pessoa que ela tem de certa idade até tal idade? E as pessoas começam a ter dificuldade em falar sobre lembranças boas, mas as lembranças ruins, as lembranças maus estão vívidas dentro delas, como se fosse ontem. E ela fala, quando eu falo qual é a memória boa que você tem com a sua mãe, ela fala: nessa idade eu não consigo. Qual a memória ruim que você tem com a sua mãe? Ela traz assim à tona. Eu não estou falando de 1 nem 10 pessoas, estou falando entre 10 e 8 é assim. Eu quero que você entenda isso. Porque a maldade está dentro, aquilo que fizeram mal, elas estão colecionando a maldade. Aí você começa a conversar para poder organizar algumas coisas. E aquilo dói muito dentro dela, sabe por quê? Porque para ela é um troféu aquela dor que ela carrega. Aquela rejeição da mãe, aquela rejeição do pai, aquela rejeição de quem a criou, é um troféu para ela. Ela precisa segurar esse troféu, porque ela acha que ela venceu. Mas eu quero que você entenda algo nessa noite: o seu passado não está onde você deixou. O seu passado, ele anda com você. Não importa se você vai para a China ou se você vai para a África. Não importa qual hemisfério você vá, o seu passado, ele sempre andará com você. É por isso que ele tem que estar resolvido. É por isso que ele tem que estar curado. É por isso que ele tem que estar sanado. O orgulho é um castelo construído por palavras, por argumentos. O castelo do orgulho é construído por argumentos. No castelo do orgulho não tem barras de ferro, não tem tijolos, não tem areia, não tem ferros, tem apenas argumentos. E aquela mulher, ela vai conversar com Jesus com argumentos. Ela tinha um motivo de dizer: tu és judeu e eu sou samaritana. Mas Jesus está dizendo que o que eu tenho a resolver aqui é muito mais importante do que embates religiosos. Porque Jesus naquele dia, ele não queria beber água. Eu quero que você entenda isso. Jesus naquele dia, ele queria comunhão. Jesus, ele pede água, mas ele não quer, ele oferece. Mas antes de oferecer, ele precisa lavar. Ele diz: ei, antes de você beber da minha água, primeiro você precisa ser limpa, primeiro você precisa ser lavada. Jesus, ele não julga, mas ele aponta a ferida para dizer onde que precisa ser curado. Tem alguém aqui comigo? Ele não está ali dizendo: ei, você não tem jeito. Ele não acusa, mas ele confronta. Ele não fere, mas ele mostra onde está a ferida. Ele fala: tu já tiveste 5 mulheres, 5 maridos, e esse a qual você está não é seu. Está dizendo: vamos organizar algo aqui, vamos mudar algo aqui. Tem jeito ainda, não importa qual seja a tua exposição na cidade, não importa se você caiu, não importa se você foi rejeitado, não importa o que dizem sobre o seu passado, você pode ser curado, você pode ser curada. Jesus está dizendo: eu vim aqui te curar, mulher. Eu vim aqui tocar naquilo que é mais sujo, naquilo que é mais podre, naquilo que você mesmo não suporta.
Pelo fato dela não estar resolvida, ela preferia ir às escondidas. Pelo fato dela não estar resolvida, ela não quer encontro com pessoas, porque era o troféu dela que ela carregava. Mas os 5 maridos que ela tinha, não é apenas homens, mas Samaria tinha 5 demônios, 5 deuses a qual a cidade foram entregas. Vocês conseguem entender? Eles adoravam a 5 demônios diferentes. Jesus estava dizendo: esses demônios a qual vocês adoram, não é o seu Senhor. Seu Senhor chegou aqui na cidade para poder livrar. Jesus, ele vinha cansado, mas em um momento algum aquela mulher diz: você está cansado, porque ele estava resolvido naquilo que ele fazia, e a comunhão o revigorou. Jesus estava com sede, mas o que ele quer naquele momento é conversar com ela. Mas lá um pouco à frente ele vai dizer que a comida e a bebida dele é fazer a vontade do Pai. Você consegue entender? Ele estava dizendo: a circunstância da perseguição não pode atrapalhar o meu relacionamento com a samaritana. Ele estava dizendo: o meu problema, a qual eu passei, da perseguição a qual queria me matar, lá no sul da Judéia, não pode atrapalhar o meu momento em Sicar, não pode atrapalhar a minha ministração sobre a samaritana. O nome disso é estar resolvido. O nome disso é saber quem é. O nome disso é saber quem eu sou de fato. É a unção que você recebeu sobre a sua cabeça. E quem unge não é pastor, quem unge não é apóstolo, quem unge é o Senhor. Unção é separação, separado para algo. A Bíblia diz que Deus ungiu Jesus para pregar o evangelho e quebrar as cadeias e anunciar o ano aceitável do Senhor, dizendo que Ele é o carvalho de justiça. Ou seja, quem unge é o Senhor, quem traz é o Senhor. Jesus mostrou para aquela mulher o que estava causando a divisão dela, e não era problema geográfico, mas era o que ela carregava no coração dela, é o que ela deixou ela mesma pensar sobre ela. Vamos lá, para nós encerrarmos, quero que você entenda. Aquela mulher, ela era uma chave para aquela cidade. Foi através dela que Jesus chegou naquela cidade. Jesus preparou aquele cenário naquele dia. No relógio de Deus, Deus estava falando: ela está próxima. Ela está virando a esquina, ela está vindo ao seu encontro. Tudo que Jesus tinha é apenas que esperar ela naquele lugar, naquele ambiente. Mesmo cansado, Jesus, ele não hesitou. Assim como Paulo, ele era uma chave para os gentios. Assim como Paulo foi uma chave para nós, aquela mulher foi uma chave para Samaria. Assim como Gunnar Darby foi uma chave para o evangelho no Brasil. Assim como Martinho Lutero foi uma chave para os protestantes. Assim como o pastor Larry foi uma chave para mim no seminário. Assim como você é uma chave para a sua família. Assim como você é uma chave para os seus colegas de trabalho, assim como você é uma chave para os seus colegas de curso, assim como você é uma chave para os seus vizinhos, assim como você é uma chave para a sua cidade. Você é o acesso de Deus a algumas pessoas. Você é um acesso de Deus à sua casa. Você é um acesso de Deus à sua família. É através de você que as coisas serão moldadas e tocadas. Jesus, ele preparou aquele encontro. Jesus, ele separou aquele encontro. Jesus, ele está separando o encontro com algumas pessoas. Aquela pessoa que você tanto ora, aquela pessoa que você tanto pede para Deus, ela vai ter um encontro com Jesus. Continua orando, continua buscando. Jesus, ele estava cansado do caminho, mas Jesus não estava cansado para a samaritana. Jesus estava cansado do percurso, mas ele não estava cansado das pessoas. Você consegue entender? Jesus não está cansado de você. Jesus não está cansado quantas vezes você pede perdão, quantas vezes você se arrepende, quantas vezes você fala das suas causas. Jesus não está cansado de você. Entenda isso. Você também não pode cansar de pessoas. Vamos lá. Às vezes nós somos convidados
a se cansar de algumas pessoas, de alguns ambientes. Mas você tem que entender quem te amou primeiro. Você tem que entender quem te chamou para a missão. Aquela mulher, ela sai de pecadora para missionária. Você consegue entender? Aquela mulher, ela entra na cidade, ela começa a anunciar sobre um profeta, sobre um Jesus que estava lá no poço. Jesus, ele marcou um encontro a sós com aquela mulher. Ele falou: Pedro, Tiago, João, vai todo mundo, porque eu preciso me encontrar, eu preciso estar a sós com esta samaritana. Jesus quer um tempo a sós com você. Jesus, ele quer um tempo que só esteja você e ele, para você abrir, para você rasgar o seu coração. E não chega nesse lugar como um ofendido, não chega nesse lugar como alguém que foi perseguido, mas chega lá como um perseguidor, chega lá como um ofensor, chega lá se revelando quem você é de fato. Não é esse personagem que você criou, talvez até para você mesmo. Não é sobre esse coitado que você criou. Talvez você contabiliza todas as vezes que você ajuda. Talvez você é alguém que contabiliza todas as vezes que você faz um bem. Talvez você é alguém que coleciona as suas atitudes. Que a mão direita vê, a mão esquerda não pode saber. Não é sobre você ficar lembrando o que você fez para os seus filhos o tempo todo. Ah, mas eu já fiz isso pelos meus filhos, já fiz isso pela minha mãe, pelo meu pai, já fiz isso pelos meus irmãos, já fiz isso pelos meus amigos. Você coleciona, você olha tudo que você já fez. O problema é que quando você tem essa memória, Deus, ele não pode te recompensar. O problema é que quando você faz um cálculo no final do ano de quanto você já doou, de o que você já fez, quantas fomes você matou, quantas cestas você já deu, o que você não recebe o galardão dos céus. Mas a partir do momento que isso se torna um estilo de vida, o céu ele se abre. O céu ele se abre sobre você, vem as bênçãos do Senhor de todos os lados, quando você menos imagina, quando você menos, eu vou te falar. Essa semana eu parei e falei, eu fui contabilizar, rapaz, esse mês eu ajudei com X já para tantas pessoas, e naquele momento o Senhor, ele me repreendeu. Naquele momento o Senhor, ele falou, fecha tudo. E eu naquele momento falei, eu preciso um tempo a sós, preciso pedir perdão, eu necessito. É necessário você entender. É necessário você entrar em esferas a qual o Senhor apenas foi revelado. Apenas o Senhor foi glorificado, você não ganhou título algum naquilo. Você apenas foi o conduíte do Espírito àquela pessoa. Você foi apenas a resposta de Deus àquela pessoa. E não é porque você é bonzinho, mas porque você aprendeu a se doar. Imagina o apóstolo Paulo contabilizando todas as cartas que ele escreveu. Imagina o apóstolo Paulo contabilizando todas as vezes que ele deixou o pouco que ele tinha com pessoas. Deus não ia poder estar continuando contando com esse cara. Já pensou você ser tão preso de não poder ajudar alguém porque você tem medo do seu saldo bancário descer um pouquinho a mais? Não seja miserável, por favor. Não seja miserável, por favor. Existe uma esfera de bênção. Quanto mais você entrega, mais você recebe. Enquanto os discípulos iam comprar pães para matar a fome de Jesus, aquela mulher entrou dentro da cidade anunciando o evangelho de Jesus. Enquanto os discípulos entravam naquela cidade, cheio de orgulho, porque estavam indo buscar comida para o mestre. Enquanto ele ficou sentado lá, nós fomos comprar comida. Agora, conjecturando, eu vejo talvez eles no ponto de venda, pedindo, eu quero tantos pães. De repente chegou a mulher, tem um tal de Jesus sentado lá no poço, ele revelou toda a minha vida. E aquela mulher começou a falar de Jesus de forma tão apaixonante que as pessoas começam a dar credibilidade ao ouvido a ela. De repente João olha para Pedro, olha para Tiago e fala, ela está falando de Jesus.
Jesus já está lá pregando, Jesus já está lá fazendo algo, vamos voltar. E quando eles retornam, fala, trouxemos a comida. Aí Jesus fala, ei, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Você não vê que os pastos já estão brancos e chegou a hora da colheita? Chegou a hora da colheita, chegou a hora da união. Chegou a hora de quebrar os protocolos entre Samaria e Jerusalém. Aguardem o que acontecerá nos próximos minutos. Eu quero orar com vocês nesse momento. Ramada canto, orolora labadaba sobre lebadabash. Tem uma felicidade no seu propósito. Tem uma alegria no seu propósito de vida. Não deixe a sua vida morrer em apenas você um dia conseguir ficar preso entre Alumínio e Sorocaba e São Roque, ou seja lá, quais foram os estados a qual você passou. Não deixe a sua vida se perder e você viveu 20, 30 anos batendo cartão na CBA, ou seja lá qual a empresa que você trabalha. Sua vida vai terminar em quê? Em algumas farras, em alguns minutos de sexo, algumas viagens, alguma compra de coisas.